Da tribuna da Câmara, o deputado Luiz Lima questionou a atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que xingou os brasileiros chamando-os de imbecis. O deputado disse: "Ministro, o senhor foi extremamente infeliz, pouco inteligente, demonstra pouquíssimo equilíbrio emocional." O deputado lembrou que nunca viu um deputado de qualquer ideologia agredir os cidadãos chamando-os de imbecis. O deputado prosseguiu: "O senhor foi indicado por um presidente que sequer teve um voto, que foi o presidente Michel Temer, que teve uma conjuntura política de união entre MDB e PT com o único objetivo de chegar ao poder." Luiz Lima disse: "Além de ser indicado por uma pessoa que nunca teve voto, o senhor também nunca teve um voto." Luiz Lima questionou como o ministro pôde chamar de imbecis os cidadãos que expressam suas opiniões na internet e disse: "Precisamos rever o Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros, inclusive o senhor, são coniventes a uma opinião temerária que pode ter reflexos seríssimos em nosso país." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 10 meses, toda a nossa renda é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Excelência, dispõe da palavra, nobre deputado. Obrigado, presidente Charles. Uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Obrigado. Presidente Charles, em 2018, assim que o presidente Bolsonaro venceu a eleição, eu estava caminhando em Copacabana e passei em frente a uma banca de jornal. E nela estava a revista Carta Capital. Na capa da Carta Capital, ela quis dizer a seguinte ideia: ela quis passar para o leitor que o Brasil tinha 57 milhões de imbecis. Na capa da Carta Capital. Mas a gente sabe que a Carta Capital é chapa branca, né? É uma revista, é como se fosse um folhetim da esquerda brasileira. 4 anos se passaram e eu vejo essa mesma citação vinda de um ministro do Supremo Tribunal Federal do nosso país. E aí eu penso, imagina se um membro da Suprema Corte americana fala mal do seu próprio país e do seu próprio povo.
Eu gostaria de me dirigir ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro, o senhor foi extremamente infeliz, pouco inteligente, demonstra pouquíssimo equilíbrio emocional. Eu estou aqui há quase 4 anos na Câmara dos Deputados. Eu nunca vi um deputado de situação ou de oposição chamar a internet de casa de imbecil. Eu nunca vi. Eu nunca vi sequer até um deputado do PSOL que bate o dia inteiro no governo chamar um brasileiro que escreve ou que expõe a sua opinião de imbecil. O senhor foi indicado por um presidente que sequer teve um voto, que foi o presidente Michel Temer, que teve uma conjuntura política de união entre o MDB e o PT com o único objetivo de chegar ao poder, que é o que está acontecendo agora com o PSB do senhor Alckmin. Foi extremamente infeliz. Além de ter sido indicado por uma pessoa que não teve voto, o senhor também nunca teve voto. O senhor foi secretário de transporte do Kassab. O senhor foi secretário de Justiça do Alckmin. O senhor foi membro do Conselho de Justiça durante a gestão do ex-presidente Lula. O senhor só foi indicado. O senhor não teve um voto. Quando um cidadão lá de Trajano de Moraes, de Laje do Muriaé, de Talcara, de Aperibé, de Varriçai, de Porciúncula, municípios no noroeste fluminense do Rio de Janeiro, paupérrimos, que você tem uma empregada doméstica que consegue acessar a internet e dá a opinião dela, e o senhor chama de imbecil. Precisamos rever o Supremo Tribunal. Os 11 ministros, inclusive o senhor, são coniventes a uma opinião temerária e que podem ter reflexos seríssimos no nosso país. Muito obrigado, presidente Charles. Obrigado, nobre deputado Luiz. Hoje à tarde gravei um comentário que circulou durante várias horas, deplorando a sessão de ontem à noite do Supremo Tribunal Federal, que por 9-1, ou 10-1, melhor dizendo, condenou o deputado Daniel da Silveira a 8 anos e 9 meses de reclusão. Uma abusiva pena, porque para o alegado crime que estava em curso, não caberia uma pena tão exacerbada. Na verdade, o crime que cometeu o Daniel da Silveira, com as suas palavras grosseiras, de baixo nível, era para ser em curso por calúnia, injúria e difamação. Não por alegado crime contra a democracia. A democracia é o poder do povo. E a própria democracia permite a crítica à democracia. E além do mais, Daniel da Silveira deveria estar protegido pela inviolabilidade do seu mandato parlamentar. Artigo 53 da Constituição Federal. Né? Inviolável por opiniões, palavras e votos. Foi desrespeitado, portanto, a primeira ilegalidade do Supremo, que além do mais, fez esse processo em cima de um inquérito de quase 3 anos, infindável, um inquérito perpétuo, sempre aberto para quem falar mal, alegadamente falar mal do Supremo ou dos seus ministros, que tem dado razão para essas críticas. Pois comentava essas coisas, quando ao final da tarde, ao anoitecer, nós tivemos a surpreendente medida do presidente da República, Jair Bolsonaro, que expediu um decreto com a prerrogativa que tem de presidente da República de criar um indulto presidencial, mais exatamente uma graça, porque a graça é individual, o indulto é coletivo, e com a graça anulando as penas aplicadas a Daniel Silveira ontem à noite pelo Supremo, isto é, todas as penas, a pena de reclusão, as multas e as perdas de direitos. E é um direito que tem o presidente da República. E agora fica a expectativa. O que vai acontecer? Já se falava ao anoitecer, ao final da noite desta quinta-feira, que haverá um recurso arguindo inconstitucionalidade desse decreto presidencial. Ora, se houver esse recurso, qual o procedimento que terá o Supremo Tribunal Federal? Vai rejeitar ou vai acolher? Se rejeitar,
dará razão ao presidente da República, que tem se queixado constantemente que tudo que é medida que ele adota, ele é contrariado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, minha gente, sabe-se lá o que pode acontecer. Tomara que não aconteça o pior. Mas esse conflito de poderes é extremamente preocupante. A verdade é que o Supremo tem usado de verdadeiras excrescências. Em primeiro lugar, as vítimas julgando o seu acusador. Isso me faz lembrar da Inquisição dos séculos XIII a XVIII, em que os hereges eram jogados na fogueira sem direito à defesa e sistematicamente porque não cumpriam a fé católica. Agora, o herege é o Daniel da Silveira, porque discorda e protesta contra comportamentos visivelmente ideológicos, políticos do Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo há muito tempo. Porque hoje é um Supremo Tribunal Federal ideológico, aparelhado pela gestão do PT, Lula e Dilma. Todo mundo sabe, dos 11, tem 7 lá, a maioria que obedecem à gratidão e à ideologia petista. Por isso, o Daniel da Silveira, que atacou esse Supremo por isso, foi sendo condenado por essa elevada pena de que foi vítima. Então agora resta ver o que vai acontecer. Na verdade, é oportuna a medida do presidente da República, porque tem base legal, porque discorda, se insurge contra as ilegalidades do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E não se argua, como está se arguindo, que o decreto do presidente ocorre sem ter havido trânsito em julgado da sentença do Supremo. Ora, diz o Código de Processo Penal, artigo 738, se não me engano, é por ali, que o presidente expõe a abrangência do seu decreto. E na abrangência do seu decreto, o presidente Bolsonaro diz que é uma medida incondicionada, independentemente do trânsito em julgado, porque já há uma condenação, pouco importando que não tenha transitado julgado, e que, portanto, essas penas devem ser extintas. Esta é a realidade que estamos vivendo e vamos aguardar os próximos capítulos. Tomara que não sejam os piores.